A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos, amigos, discípulos, colegas de ministério, ministros na casa de Deus, para quem o Espírito Santo tem grande interesse em abençoar, a quem o Espírito Santo tem grande interesse de convencer, de ajudar, de abençoar, de guiar. Saudações a todos os nossos amados irmãos. Leila, sempre Leila, João Maria, Marcos Paulo, Alain Fernando, ainda esperando algumas pessoas entrarem. Maxwell Gouveia, presbítero Marcos Flávio, Rogério Brito, Jonielson Agamenon, Daniel Rodrigues, Mário de Jesus, a paz do Senhor, Eliseu Pimenta, Belo Horizonte, Deus abençoe. A amizade de vocês vale muito para nós, vocês são importantes para nós, continue orando pelo nosso ministério. Nós precisamos muito da cobertura de oração de todos vocês. Muito obrigado, eu oro por vocês todos os dias, quando eu me coloco na presença do Senhor, lembrando de cada um de vocês. Ulisses Moura Holanda, Berenice Ferraz, nossa amiga, Diógenes Santos, Flávio Humberto, Casa 13 Móveis Planejados, Deus abençoe, Deus abençoe. Este não é o nosso assunto aqui, né? Hoje. Ulisses Moura Holanda, Alessandro Ribeiro, Flávio Humberto Sampaio, Diógenes Santos. Não nos mande mensagem inbox agora, por favor. Não atrapalhe nosso trabalho hoje, em nome de Jesus. Amém? Não. Você está aqui, está mandando mensagem inbox, está atrapalhando a aula. Em vez de ajudar, você está... Vou ter que tirar você daqui. Gabriel Gonçalves, Mari Jesus, Sérgio Vazão, Deus abençoe. Marcos Gouveia, Pai do Senhor Jesus. Nailson, Franciene, Deus abençoe. William Douglas, Eric Reis, Jonathan Ferreira, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são importantes. Todos vocês são importantes para o nosso Deus, salvos, comprados, santificados pelo sangue do Senhor. Glória a Deus. Para mim é um prazer, pelo menos nestes momentos, pastoreá-los com a palavra do Senhor Jesus. Saudades também de todos vocês. Raiz para as nações, Deus abençoe. Não sei seu nome, mas saudando dessa maneira. Liliana Peretti, grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Edielson Xavier, a paz do Senhor Jesus. Wilson Gregório, amém, Deus abençoe, colega, Deus te abençoe, meu amigo. Tiago Freitas, interceda mesmo, meu amigo, eu preciso muito. José Aleixon, um grande abraço, retribua esse abraço, aleluia. Obrigado, meu amigo, obrigado, Lucas, obrigado, Petrina de Fátima, eu recebo a tua bênção em nome de Jesus. Railda Soares, aleluia. José Olímpio, sempre conosco, a paz do Senhor Jesus.
Mari Jesus, obrigado pelo carinho. Tiago Guimarães, obrigado, você é importante sim. José Aleixo, mais uma vez a paz. Vander Nunes Batista, Ceifeiros do Sul, glória ao nome do Senhor Jesus. Elisângela Jesus Osiel, obrigado. Anderson Brito, nesse domingo especial. Eric Reis, Maicon Aquiles, receba a sua bênção, em nome de Jesus. Luciano Lloyd, amém, receba as suas palavras, aleluia. Genival Borges, obrigado pelo carinho. João Carlos Alves Cardoso, Deus também te abençoe, muito obrigado. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Maxwell, obrigado. Paulo César Oliveira, feliz Dia dos Pais para todos os que são pais. Feliz, feliz. Krishna Watts, my brother Krishna Watts, I see you again, man. Thanks so much, and God bless your family and the church that you have in your hands. In the name of Jesus, bless your country. Thank you, Jesus, for your life. I expect receiving you in the next year here, man. Thank you so much. Krishna Watts, Adriano Souza, Rodrigo Quesada, Flávio Humberto Sampaio de Souza, José Lourenço, Júlio Roberto Rocha, João Maria, Neumar Santos, minha linda esposa Nete Rocha, glória a Deus. Nailson da Franciene. É, rapaz, sai de ti se tu não falar disso, vai morrer, rapaz. José Barbosa, Vander Nunes Batista, Evangelista Eliel Bispo, Deus abençoe, um abraço recebido. Glória a Deus. Obrigado, irmã Mari. Aleluia. Deixa eu ver mais quem é. Eduardo Andrade, obrigado, feliz Dia dos Pais também. Josué Maria Lúcia, Deus abençoe, amém, Deus abençoe. Tiago Guimarães, saudações, tem uma palavra muito tremenda para vocês. Bible, Open Bible, Deus abençoe, Bíblia aberta. Joana Maria, José Luiz Hermida Argentino, Deus abençoe, você é muito amado por mim, muito querido. Eduardo Holanda, Júlio Roberto Rocha, Zeleide Santana, Clóvis Aparecido, Marcial Leal, João Paulo, Hélio Amaral, Luiz Antônio Pacífico, a paz do Senhor, feliz Dia dos Pais, Ivone Ladeia, Alex Macário, sempre conosco, obrigado, irmã Zileide, obrigado. Uma bênção hebraico, aleluia. Deus abençoe, uma bênção para vocês também. Vanderlei Fernandes, Baruch Hashem Adonai, Todalael, oh Bisharamai Koshebaias, aleluias. Meu grande, querido, eterno amigo Vanderlei Franco, um abraço, amigo, Dia dos Pais, Deus te abençoe. Você é um grande amigo, um amigo inseparável, um amigo de verdade, camarada, um pai amigo, Deus te abençoe. Louva a Deus pela tua vida, Vanderlei. John William, glória a Deus, Deus te abençoe, recebe um abraço aí. Tomás Soares, glória a Deus. Jonathan, Arieles Lopes, Aguinaldo Bastos, Cristiano Menezes, João Paulo, Thaís Barbosa, Deus abençoe vocês, obrigado. Alessandra Cardoso, Bruna Stephanie, Fernando Lúcio, Alexandre Guedes, Maia Pires, aleluia, Apóstolo Edivaldo Elias de Melo, Shalom, Mishalom Ha, Tove, Toda, Toda Rabá, Maia Pires, Wellington Rufino, Lehitraot, aleluia. Boker Tov, Laila Tov, que alguns são agora é de manhã, né? Para outros já é noite, amém? Franciele Martins da Silva, Bruno
Bruno Lima, Valdir da Silva Mota. Aleluia. Que bom ver tudo isso, como diz a Bíblia, Rine Matov Manaim, Shev Atahim, Gam Yahad. Oh, aleluia. Paulo César da Silva, Marcelo Selma, Carlos de Jesus. Deus abençoe Bruno Dong Felizardo. Deus abençoe nos braços do Pai. Edmar Pacheco, Iago Gomes, Eduardo Vieira dos Santos. Aleluia. Thank you so much, Pastor Vanderlei Franco. God bless from the throne of God. Come before your family now, in this day, in this Sunday, man. Chama Soares, Geraldo Viena, Jorge Paulo, André Alves, João Batista Jesus, Fábio Andretti, aleluia, Jefferson Correia, Oséias Inácio, glória a Deus, Tiago Quirino, feliz dia dos pais, meu filho amado, glória a Deus, John Baptist, oh, aleluia, Bauco, de Angola, que Deus em Cristo te abençoe, meu amigo. Não sei falar no seu sotaque. Minha esposa sabe. Chama Soares. Já saudei. Eita, Anete. A unção tá vindo, Jobson, aleluia. Como disse o grande Aristóteles, Pantes antropoi tou endenai oregontai fisei. Aleluia, todo homem tem necessidade de saber, por isso que estamos aqui. Jobson, aleluia, Simone Lima, Agamenon, Rojas Machado, amém, Deus abençoe vocês, aleluia. Vamos à palavra desta manhã, para mim, tarde para vocês, né? Glória a Jesus. Alexandre Pierre, Ana Paula Magalhães, Janaína, Belém do Pará. Rogo a Deus que tu venhas morar para cá. Eu sempre oro a Deus. Eliel Santos, André Alves, Renato Júnior, glória a Deus. Marinho Pires Bacelar, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Davi Mendonça, Maicon Azevedo Barbosa, Anderson, Wilson, graças a Deus por vocês. Suzana Castridion, amém, que Deus te abençoe, irmã Suzane, recebe bênção na sua vida, vindo da parte do Senhor Jesus, obrigado, receba sua bênção. Luiz Monteiro, obrigado. Bispo Antônio Eliane, vamos então à palavra, daqui a pouco eu continuo. Baruch Hashem, Iago Gomes, Baruch Hashem Adonai, aleluia. Jefferson Varanda, aleluia. Maico, louvado seja Deus. Vamos à palavra. Hoje é dia dos pais. Senhor amado, nos abençoa, nos dá a tua graça para trazer os teus filhos, Senhor, uma palavra que vá, Senhor, direto à necessidade do seu coração, da sua mente, da sua alma. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Obrigado, muito obrigado pela audiência neste domingo, quando todos ainda estão ligados às suas igrejas, mas vocês estão aí, né? Aqueles que têm o privilégio de poder estar na casa do Senhor, que Deus os abençoe, depois de voltarem da sua igreja, da sua congregação, tenho certeza que eles vão ouvir a palavra do Senhor Jesus. Fica um carinho especial para todos os pais. Quero ler um texto. Quero ler o texto da palavra do Senhor no livro de Lucas. Quisera que vocês, por favor, nos acompanhassem. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Versículo 11 diz assim:
E disse ainda, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu entre eles a propriedade. Não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, tenho a honra, o prazer de dizer que eu estou lendo a versão de Nelson. Versão de Nelson. Passei mais de 37 anos trabalhando nesta obra, e depois dos 37 anos, né, agora já fazem mais, 42 anos trabalhando nessa obra, 7 anos aperfeiçoando e cada dia mais aperfeiçoando essa obra. E o verso 12 diz assim, o mais jovem dentre eles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu entre eles a propriedade. Aí o texto diz, não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua, diz o texto, e ali desperdiçou a sua herança, vivendo desenfreadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome. Então ele começou a padecer necessidades. E foi arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual enviou os seus campos para apacentar porcos. Desejava fartar-se com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam. E o texto diz, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Contrata-me como a um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi estar com o seu pai. E quando ainda estava no intermédio do caminho, olha esse texto, essa parte é muito importante. Sua Bíblia, tenho certeza, sua Bíblia não tem essa parte aqui, porque eles pularam, deixaram passar essa parte. Disse, no intermédio do caminho, na metade do caminho, onde ele estava, até a parte onde estava o seu pai o viu. Seu pai o viu, se compadeceu, correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. Então o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me imediatamente a estola principal, e vestilho, e ponde na sua mão um anel, e sandálias nos seus pés. Trazei o novilho cevado, matai-o, então comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho já estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória ao nome do Senhor Jesus. Essa parte é a principal da mensagem. Então eu ponho aqui um asterisco para que eu não me esqueça. Vamos lá. Assistamos o texto. Luiz Monteiro, Washington Abreu, Flávia Ampierre, Edinaldo, pessoas que ainda não tinha saudado. Wanda e Laércio, Deus abençoe, Jonathan de Paula, pessoas que eu ainda não tinha saudado,
Deus abençoe. Serra Delta, André Alves, Silvia Adriano. Glória a Deus. Muitas nações representadas aqui, na Europa, na África, na Austrália, Centro América, América do Norte, América do Sul. É uma honra. Grande abraço que vocês estão mandando aí. Obrigado pelo carinho, Dia dos Pais. Esse texto que eu acabo de ler, texto muito conhecido de todos nós, é o dia que eu fiz um voto a Deus, que sempre no Dia dos Pais eu queria falar sobre esse texto. Esse texto para mim é fruto de uma grande mensagem que Jesus pregou, que Jesus ensinou, o nosso mestre, nosso Jesus, nosso Cristo, nosso Deus amado. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Você pode observar que quando chega a parte já final da parábola ali, o irmão dele, por muitas razões, inveja, ciúme, ele diz uma frase interessante, foi isso aqui, ficou irado. Aí ele disse assim no verso 29, eis que tantos anos te sirvo e nunca me deste um cabrito, uma cabra, um cabrito da mesma espécie, né? Da mesma classe, um cabrito. E aí o pai, quando o filho volta, ele mata um bezerro cevado. Aí no capítulo 15, né? No verso 23. Então tem dois animais aí. É o cabrito no verso 29 e o cabrito no verso 29 e o bezerro cevado no verso. Vou colocar aqui no quadro para vocês, né? Vou colocar aqui no quadro para vocês verem aqui, né? Vocês têm o cabrito e o novilho, né? O bezerro, que é o novilho, que vocês têm aqui. O cabrito, segundo a lei do Antigo Testamento, era a oferta que o príncipe devia dar quando ele apresentasse a oferta pelo pecado. E o bezerro era que o sacerdote, né, deveria apresentar. Nós temos aqui o príncipe, e nós temos o sacerdote aqui, que é, vamos colocar aqui o peitoral de juízo, representando eles, representando o sacerdócio, a barba sacerdotal, e o sacerdote, as campainhas e tal, a túnica, o quê? E nós temos aqui o sacerdote. Então você nunca esqueça que que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi abençoada com o reino e o sacerdócio. Preste muita atenção na introdução desta palavra que eu estou mostrando para vocês, fazendo em desenho para que vocês não esqueçam. Então logo no início nós podemos ver imediatamente no capítulo 15, verso 23, nós podemos ver a sabedoria do Senhor Jesus, né? A grandeza do Senhor Jesus, quando ele, anote aí, preste atenção à mensagem agora não deixe sair nada, se você é primo do soldado, do cunhado que mora do lado da sua casa, eu quero saber disso não, eu quero agora que você preste atenção para a palavra, quero que você agora preste atenção à palavra, em nome do Senhor Jesus, preste atenção agora à palavra. Então no capítulo 15, verso 23, aí ele coloca, trazei o novilho cevado. Trazei o novilho cevado. Quando ele foi embora, o filho desprezou várias coisas. O filho desprezou várias coisas. O que o filho desprezou? Primeiro, veja aí. O filho desprezou e deixou para trás a estola.
Olha a estola ligada ao sacerdócio. Ele tinha uma estola. E onde está escrito isso? No verso 15, capítulo 15, verso 22. Ele deixou a estola. Ele deixou a estola. Ele deixou a estola sacerdotal. Ele deixou. Essa estola sacerdotal que foi deixada, representa o desprezo dele à missão que ele tinha. O pai tinha 2 filhos. Baseado nos animais, lendo o texto da oferta pelo pecado, lá no livro de Levítico, nós vemos então como o Senhor Jesus, de uma forma extraordinária, está falando do reino e do sacerdócio. Então, nesse princípio que nós estamos estabelecendo para a construção dessa palavra para vocês, eu queria mostrar esses detalhes que estão por trás dessas parábolas que estão escritas no capítulo 15, porque no verso 1 ele fala das 100 ovelhas que estão no aprisco. Das 100 ovelhas que estão no aprisco. Mas não esqueça que as ovelhas estão no aprisco. Elas não estão no curral. O que é o aprisco? O aprisco é o lugar onde os pastores se encontram quando eles estão pastoreando suas ovelhas no deserto. Então um sabe que o outro está ali, o outro está ali, o João está ali, o José está ali. Vamos reunir aqui. E ali eles passam a noite. O aprisco era para passar as tempestades, as aflições do deserto, as dificuldades do deserto. E o aprisco não se instituía para sempre. Ele era estabelecido que é por questões de dias. O aprisco. Por isso que quando você vê o pastor que vai à busca daquela ovelha, da 100ª ovelha, que está triste com a 99, que não sente necessidade de arrependimento, todo mundo prega errado essa mensagem das 100 ovelhas. Todo mundo. Eu nunca vi ninguém pregar corretamente. Pode ter pregado, mas nunca vi. Né? Veja bem as minhas palavras. E aí o texto diz assim, no verso 7. Digo-vos que assim haverá regozijo no céu por um pecador que se arrepende. Muito mais que 99 justos que não sentem necessidade de arrependimento. Essa é a versão de Nelson. Essa é a versão de Nelson. Eu sempre coloco aqui, ó. É importante você ter uma boa versão. Né? Olha só a diferença. Faça a diferença com a sua Bíblia, você vê. Pode buscar. Busca qualquer uma se quiser. Olha só o texto. 99 pessoas na congregação. Nenhuma das 99 sente necessidade de arrependimento. A 100ª sentiu. Se olha para as 99 e vê. Instituir o pecado, institucionalizar o pecado na vida delas. Elas estão na casa de Deus, mas elas não sentem. O pastor prega a palavra, traz a palavra, mas eles não vão se reconciliar. Eles não se reconciliam. Eles não sentem necessidade de arrependimento. Então o que Jesus estava falando? Estava falando que o filho pródigo que ficou em casa era igual a 99. Vou ter que escrever isso aqui. Já falei que o cabrito mostrava que aquele filho nasceu para ser um príncipe e o outro nasceu para ser sacerdote. Dentro de casa ele tinha um príncipe e ele tinha um sacerdote. Por isso eu apaguei agora aqui. O outro ponto que eu quero mostrar aqui são no aprisco, no deserto. Eles se encontram no deserto. Então ali vem uma ovelha, 30 ovelhas, né? Mais 30 ovelhas, e outro com mais 29 ovelhas. Então vai formar 100 ovelhas que estarão no aprisco. Então eles juntam um camarada para fazer papel de porteiro e os outros vão descansar ali, vão descansar, enquanto todas as ovelhas estão no aprisco. O aprisco é temporário. Temporário. O verdadeiro pastor, meus irmãos, ele não tem medo. Vou colocar mais perto aqui para vocês, está vendo aí? Ó? O aprisco é temporário. Então o verdadeiro pastor não tem medo de juntar suas ovelhas,
nos eventos evangélicos, nos eventos cristãos, ele não tem. Ele só terá medo se as ovelhas não ouvem a sua voz, não conhecem que ele é seu pastor. Quando a ovelha realmente tem pastor, o pastor fica tranquilo, porque ele sabe que aquela ovelha, no aprisco, ela não vai ter medo, ela não vai ter medo. Ela sabe ali, isso é importante. Então, qual a diferença entre o aprisco, pastora Lucila, né? Todos que estão conosco, muito obrigado pelo carinho. Aleluia, muito obrigado. Então, voltando à palavra, no aprisco ele não tem necessidade ali de estar com medo que as suas ovelhas. Por isso que o pastor levanta de manhã e ele fala, as 29 ovelhas o seguem, as 30 ovelhas o seguem, ou a única ovelha, como Urias, né? A única ovelha, como Davi, suas poucas ovelhas. Aí você vê que aquele pastor encontra a ovelha e para onde é que ele volta? Ele volta para o curral, ele volta para casa. Aí alguns que não sabem, você abandonou esses 99 no deserto. Não, é que aquelas ovelhas não eram dele. Aquelas ovelhas eram de outros pastores. Dulcineia França, muito obrigado pela sua saudação. Então, que poucas pessoas entendem, Tânia Mara, né? Que poucas pessoas entendem, Flávio, né? Que poucas pessoas entendem, pastor Pedro, Aminadab, né? É que o aprisco é temporário, então ele não pode mais voltar para o aprisco, porque o aprisco foi desfeito. No outro dia eles foram embora, cada um foi embora para o seu lugar. Então aquele pastor foi em busca da sua única ovelha. Ele só tinha uma ovelha. Ele estava pastoreando exclusivamente aquela ovelha. E aquela ovelha disse, eu não vou ficar aqui nesse aprisco. E até o pastor foi embora do aprisco, né? Até o pastor, Anete, foi embora daquele aprisco. Será que o pastor é desviado? Não. Ele foi buscar aquela ovelha. Quem sente necessidade de arrependimento. Então tem muita gente desviado, que nós chamamos de desviado, e quem é desviado é o que ficou na congregação. Vou repetir de novo. Tem muita gente que chama desviado para aquele que saiu. Aquela ovelha saiu em busca de alguém que, como ela, tinha necessidade de arrependimento. Por isso que o pastor foi em busca dela. E tem muita gente, obrigado, Tony, pelo Dia dos Pais, também feliz. Você é um grande pai só de mulheres tremendas, maravilhosas, pessoas admiráveis, junto à sua esposa Bia. Então, voltando ao raciocínio aqui, né? Aí então ele mostra que as 99 eram iguais a um filho. Por quê? Porque aquele filho era igual às 99 ovelhas, que não sentiu necessidade de arrependimento. Depois ele coloca aí que é o que hoje mais tem, né? Não sentir necessidade, Fábio dos Santos, não sentir necessidade de arrependimento. Ô cristão, coloca 10 aí, meu irmão. Coloca 10, coloca mais 10 aí vai dar 100, meu. Muito bem. As pessoas que não sentem necessidade de arrependimento, dentro de um projeto extraordinário que ele coloca nessa parábola maravilhosa que nós temos aqui, é um princípio maravilhoso. Ele diz, 1% se perdeu de 100, 1% se perdeu. E depois nós temos ele falando de 10 dracmas. Aí, vamos lá. 10 dracmas. Ele fala. Capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca com diligência até achá-la? Então aqui vem
aumenta, a perda agora já é maior. Aqui a perda agora já é maior. Veja só, saímos do aprisco e entramos agora a uma casa. Vamos desenhar a casa. Temos uma casa ao velho estilo judaico ou israelita. Temos uma casa. Nessa casa só tem uma mulher. Você pode observar aqui. Então nós temos um pastor, uma mulher e um pai. E um pai. Um pai sem a esposa aqui, ó. Não fala nada da esposa. Essa mulher não fala nada do esposo. Pegou aqui o mistério? E nós temos um pastor e um aprisco que leva a ovelha para o seu curral. Aí está. Vamos pensar. Essa mulher tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moedas. Uma se perdeu, quizás lá por trás, né, do armário. Então nós temos uma moeda perdida. Uma moeda perdida. Olha só a parábola. Aí ele diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma dracma, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até achá-la? Qual a mulher? Aí ele mostra dizendo o seguinte, que para ela achar aquela dracma, no caso, que era uma, ela tinha 9, ela tinha que fazer algumas coisas. Número 1, ela tinha que acender a lâmpada. Mas mesmo acendendo a lâmpada, ela não achou a iluminação da palavra, a revelação da palavra. Depois, varre a casa, por quê? Porque ela tem que tirar o lixo. Faz tempo que ela não limpava a casa. Quer dizer assim, para você achar a moeda perdida, você tem que ser uma mulher higiênica, você tem que ser uma mulher higiênica, tem que varrer a casa, Como na parábola das 100 ovelhas se perdeu 1%, ela agora vai perder, nessa parábola, vai mostrar que ela perdeu 10%. O dízimo de 10% ela perdeu. Para ele chegar então à parábola do filho pródigo, quando ele mostra que houve uma perda de 50%. Veja só. Mostrando para todos nós que se nós não dermos valor às perdas de 1%, perderemos 10%. Se não dermos valor às perdas de 10%, nós vamos perder 100%. Então você tem primícias, 1%, dízimo, você tem aí, e você tem a oferta. A oferta verdadeira é a oferta que Zaqueu deu. A oferta que traz salvação é a que Zaqueu deu. Aquela que a gente dá em várias... Messias Ferreira, glorificado seja o nome do Senhor. Wilson Holanda, Deus abençoe vocês. Sua família, Valdomiro Teixeira, pastora Lucila, Carlos Antônio. Veja só que coisa. Thalita Maria, Railda Soares, obrigado pelo carinho de vocês. Voltando ao raciocínio. A oferta verdadeira mesmo é aquela que você parte no meio e diz: Deus, aqui o Senhor me deu sol, o Senhor me deu vida. É mais que o dízimo em si, que muita gente bate no peito porque dá o dízimo, né? Mas Zaqueu ganha disso, porque quando ele diz assim: eu vou dar metade dos meus bens, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Né? Salvação de quê? Porque o espírito de avareza saiu, Mamon saiu. Entrou salvação para salvar sua vida, salvar os seus bens, salvar sua profissão, salvar sua empresa, salvar o destino dos seus filhos.
Fábio dos Santos. Então nós temos aqui as primícias, o dízimo e a oferta. Vocês estão vendo aí? Nesse texto. Aí você diz assim, mas por que o Senhor Jesus não falou isso claramente? Porque está escrito em Isaías capítulo 9, perdão, Isaías capítulo 6, verso 9, está escrito na sua palavra que ele teria que falar por parábolas. Então a sua linguagem no Novo Testamento seria uma linguagem por parábolas, para que aqueles que o ouvissem, que já estavam condenados, não fossem salvos. Que coisa é isso aqui, não é? Você pode ver, deixa eu marcar esse texto de Lucas que estou e o outro texto que eu acabei de encontrar para vocês. Vamos agora a Isaías capítulo 6 para vocês entenderem isso. Não estou com pressa, mesmo que eu não termine a palavra hoje, não tem problema. O que eu já falei já é suficiente para quem tem um Espírito de Deus entender. No Isaías capítulo 6, versículo 8, que fala de Jesus, ele diz assim: em seguida ouvi a voz do Senhor Jeová que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? É uma palavra profética que se referia ao sentimento de Deus, de quem seria enviado para a encarnação. Então se falou aos três, também era uma parábola profética ali. Isaías 6. Então respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, que é o Senhor disse lá em Hebreus capítulo 10, envia-me a mim. Tira o primeiro, envia-me a mim. Aí, estou aqui para fazer a tua vontade, verso 9. E ele disse, vai, diz a este povo. Vai, você vai se encarnar, vai, diz a este povo. Com ouvido ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Torna insensível como gordura o coração deste povo, endurece os seus ouvidos, fecha os seus olhos. Não seja o caso que venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e a compreender com o seu coração e se converta, seja curado. Porque já era uma geração apóstata, já estava condenada, já tinha blasfemado contra o Espírito de Deus. Então esse texto é muito especial, porque ele fala de Cristo. Aí fala de Cristo, mas eu pensei que era de Isaías. É de Jesus que ele está falando, é messiânico. Isaías era só uma projeção profética. Como é que você sabe disso? Mateus capítulo 13, versículo 14, veja lá. O mesmo texto você vai ver lá, se cumprindo diante dos seus olhos. Mateus capítulo 13, versículo 14. Mateus capítulo 13, versículo 14. Que diz assim, diz o texto. Posso ler também no verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque ao verem, de fato veem, e ouvindo eles, de fato ouvem. De fato não ouvem, nem entendem. Verso 14. Então, neles se cumpre a profecia de Isaías. Neles se cumpre a profecia de Isaías, Tiago, que diz assim, veja, ao ouvir de fato ouvireis, mas de nenhuma maneira entendereis, e vendo de fato vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Então os discípulos tinham que ir à parte com Jesus, e eles ficavam ali, né, com Jesus, e perguntavam para Jesus, Jesus, explica essa parábola aí para nós. Aí Jesus falava-lhes claramente, é que eu estou falando agora para vocês. Então vocês não vão ver Jesus falando da palavra dinheiro no Novo Testamento, vocês vão ouvir ele falando por parábolas, porque a geração para quem ele falava é uma geração má e perversa, uma geração que cria em Mamon. Jesus disse, vocês têm um Deus chamado Mamon, vocês têm um Deus chamado Beuzebu e Mamon. Então, particularmente, ele disse, o Espírito Santo agora vai, explica para eles lá no Face, em particular, a mensagem. Então, a mensagem de Lucas, vocês têm aqui diante de vossos olhos, é preciso varrer, é preciso acender a lâmpada, é preciso varrer a casa, e é preciso buscar com diligência. 3 coisas que você precisa ter, né? Então, aquele camarada lá, aquela única ovelha foi embora, e o pastor foi atrás. Mas a parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás. O
pai não foi atrás. Na parábola da moeda, ela teve que varrer a casa, porque a perda foi dentro da sua própria casa. Nós perdemos os dízimos dentro da nossa própria casa, com bens que nós não deveríamos comprar, com precipitações econômicas que nós fazemos, com precipitações nós perdemos dentro da nossa própria casa. Todo mundo perde o dízimo dentro da sua própria casa. Você pode ver, todas as pessoas que são contra o dízimo, entra no Face delas e você vai ver como se veste a esposa dele, como ele se veste, como é que é a casa dele, como a vida dele está toda destruída. Você pegou? Mistério? Porque ele não prospera. Mas também há outros que só dão oferta, e outros dizem, não, eu só dou o dízimo, não dou mais nada. Né? E outros dão só oferta, e outros dão só a primícia, olha lá. Aqui Jesus está ensinando claramente que há uma perda de 1%, há uma perda de 10% e há uma perda de 50%. E a perda de 50% ela é maior que o dinheiro, ela é maior que o bem. Ela é a perda familiar, perda de filhos, a perda de quem nós amamos. E às vezes nós dizemos, eu não perco nada, eu não perco dinheiro nenhum, não perco bem nenhum. Mas cadê seus filhos? Eles valem mais que o dinheiro. Eles valem mais que o dinheiro. É aqui que eu quero falar. É aqui que eu quero pegar forte. Por quê? Porque aquele pai, embora ele percebesse que o seu filho valia 99 ovelhas que não tinham necessidade de arrependimento, ele fez uma coisa extraordinária, Rodrigo. Ele fez uma coisa extraordinária, Thalita. O que ele fez? No dia em que o filho desprezou a estola sacerdotal, verso 22, Lucas 15, 22, que ele desprezou a oferta, a estola sacerdotal, que ele desprezou o anel, né? E que ele desprezou as sandálias de seus pés, ele desprezou a segurança do seu próprio corpo, ele desprezou a posição dele como sacerdote, que ele seria, porque eu já provei para vocês que ele seria sacerdote, e a estola que ele deveria vestir, que ele desprezou, como muitos desprezam, e querem ser príncipes, e outros que são príncipes querem ser sacerdotes. No início da mensagem, quem não ouviu a mensagem no início não entendeu o que eu falei agora. Hein, Francineide? Então o que ele fez, esse pai? O verdadeiro pai, o que ele fez? Em homenagem a todos os pais, né? O que esse pai fez? Ele disse, vou engordar o novilho, porque o novilho é o sacrifício pelo pecado do sacerdote. E quando o sacerdote pecar, oferecereis o novilho como oferta pelo pecado, e junto ao novilho oferecereis também a oferta de manjar, que é a oferta pacífica. Quando o príncipe pecar, oferecereis um cabrito, juntamente adicionareis a oferta de manjar, a oferta pacífica. Então o que ele queria era um cabrito, ele não pediu um bezerro, ele pediu um cabrito, porque o dom dele era ser príncipe. E o dom do que foi embora, que se desviou, realmente saiu do caminho, que era a perda maior, 50%, né? Veja, um bem vale uma ovelha. O dízimo, olha, vale a sua economia. Mas o maior bem que você tem são os seus filhos. Os seus filhos são 100% da sua riqueza. E aquele pai, hoje, que eu hoje homenageio, e a todos também, né? Eu também homenageio agora, todos que estão aí presentes, mostrando para vocês, Tiago, Alessandra. Ele percebeu que ele desprezou a estola sacerdotal, né? E que ele desprezou a estola sacerdotal, foi embora. Então ele passou a ter alguns problemas quando você deixa esse pai. Mas o que o pai fez, pastor Nelson, que você ia falando? O pai trouxe o novilho e ficou o mais magro que você tiver aí. Traga o mais magrinho que houver, o mais magro que tiver aí.
que eu vou engordá-lo. E como que ele soube que o filho ia voltar? Essa é uma pergunta tremenda. Coloca aí, como se diz lá no meu Pará, um tamborete, né? O tamborete é aquele banquinho oval, seguro por uma perna só, com 3 no fim. O tamboretezinho, sentar na porta aí. Por que o senhor está vindo para a porta? Porque o bezerro está gordo. E o bezerro está gordo, está pronto para ser imolado. E quando o bezerro está pronto, com 33 anos, o pai vem para a porta, porque o filho vai voltar. Essa seria a amostra, este seria o símbolo do tipo da esperança de Deus. Engordar o seu filho para ser imolado na cruz do Calvário. E naquele momento, então, o pai vem para a porta, porque os filhos vão voltar. Nosso Pai Celestial, nosso grande Pai, que nós podemos homenagear nesta hora e dizer muito obrigado, Pai, Pai Celeste, porque Tu és o nosso Pai. E poucos pregam para o Pai, ou pregam do Pai, ou falam do Pai Celestial, porque nós temos uma má impressão do Pai Celestial, porque tivemos um mau Pai, ou uma má impressão do Pai humano, o Pai civil, e nós pensamos que o nosso Pai Celestial é igual a esse Pai, mas Ele é infinitamente Pai. E Ele merece toda a glória, todo o louvor. Então Ele engorda o bezerro cevado. E alguém pergunta, o que você está fazendo agora aqui na porta? Olhe bem para frente, porque vai aparecer, meu filho vai aparecer ali. Ele vai aparecer ali porque o bezerro, o novilho, está gordo. Oh, aleluia, Ana Valéria. Glória, glória a Deus. Quando você se distancia do Pai, você perde muitas coisas. Quando você se distancia do Pai, quando você fica longe do Pai, diz o texto no capítulo 15, e o mais jovem deles disse ao pai, isso está certo, ele fez certo, porque é bom você repartir sua herança para os seus filhos em vida. Para que quando você morra, não haja aquela briga. Eu não vi uma família que não brigou até hoje. Se tem uma, glória a Deus. Se existe alguma, amém. Mas eu não vi uma família ficar em paz, porque sempre entra o espírito de mamon. Que Deus te livre desse espírito de mamon. Que Ele te libere desse espírito de mamon. Minha mãe morreu, eu liberei as bênçãos que eram minhas, liberei para os meus irmãos, né? Jesus já me abençoou, Jesus já me deu a bênção, eu tenho a bênção. Mas existem bênçãos que você tem que lutar por elas, né? Quando existe alguém, algum bandido querendo roubá-la, você deve dizer, stop, né? Calma aí, te acalma aí, que a coisa não é assim não. Quem tem direito, tem direito. Viu? Isso é muito importante, José Freitas. Então, algumas coisas que eu vejo aqui que acontecem quando você se distancia do Pai. Primeira coisa é que os muitos dias depois virão. Muitas pessoas não dão valor aos muitos dias que virão depois. Todas as escolhas que você fizer, você tem que lembrar bem de um grande juiz que virá depois. Qual é o juiz que virá? E não tem jeito de você, não tem como você se livrar desse juiz. Esse juiz se chama muitos dias virão. Esses muitos dias virão. Esses dias representam um juiz implacável. Muitos dias depois. Um juiz implacável que virá. E esses muitos dias depois, eles vão sentenciá-lo, diz o texto. Número 1. A primeira coisa que acontece quando você se distancia do Pai no seu coração é o desejo de você viver a sua prosperidade longe do seu Pai. Isso que é uma das grandes tristezas da humanidade. Porque o seu Pai representa justiça, seu Pai representa respeito, seu Pai representa honestidade, seu Pai representa justiça, seu Pai representa principalmente disciplina.
E as pessoas que não querem viver com isso, elas dizem, não quero porque meu pai é muito chato. E a gente só vai ver lá no futuro que essa chatice dele era justiça, era honestidade, era respeitosidade. E as pessoas desonestas, elas não querem nunca viver perto do pai. Elas não querem. Elas não querem viver. Diz o texto, então, que ele partiu para uma região longínqua, porque a pessoa que não quer viver perto do pai, então ela parte logo. Não, para que viver perto do meu pai? Ele é muito chato. Ele é uma pessoa muito chata. Ele é apenas um anjo de Deus. Né? Porque o verdadeiro amor, ele influencia, mas não decide. Se você, como pai, influencia, mas quer decidir pelo filho, você está errado. Né? Eu digo para o Mateus, se eu fosse você, eu faria isso, mas também não falo mais nada depois. Nada. Eu influencio, mas não decido por ele. Ele que toma a decisão. A escolha vem deles. Júnior, você está fazendo isso assim. Mas eu não fico enchendo a paciência dele, ligando para ele, dizendo, não. A influência é essa. Você que fala, sabe. Elgis, essa é a palavra. Você decide, você que sabe. Né? Então, o amor influencia, mas ele não decide, ele não enche a paciência. Lá na frente, muitos dias depois, que é o juiz implacável, ele vai vir dar a sentença sobre a escolha que você tomou. Isso é muito importante. Né? Tem mãe que se apaixona pelo namorado do filho, com o namorado do filho, ou da filha, né? Namorado da filha, desculpa, isso não existe. Né? Tem mãe que se apaixona pela namorada, a mãe que se apaixona pelo namorado da filha, isso que eu quero dizer. Né? E vive ali. Depois de casado, ela continua com aquele sentimento. Isso é demônio purinho, demônio. Né? Então, isso aqui é um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês, que esse distanciamento do seu pai, porque você não quer, né, não quer a justiça, não quer o respeito, não quer a honestidade. É isso, então, vamos embora daqui. Então começaram a acontecer algumas coisas. A primeira coisa que aconteceu é que, longe do seu pai, você vai desperdiçar a sua herança. Número 2, você vai viver desenfreadamente. Vai começar com um copo de cerveja. Vai começar a imitar o seu amigo lá na casa, lá, que você viu um amigo com uma botelha de uísque. Você achou bonito, quer colocar na sua casa, porque você acha que isso é riqueza. Isso é o início da sua pobreza. É o início que você não aprendeu isso com seu pai. Seu pai não te ensinou isso aí. Você aprendeu isso com o seu pai amigo, que você abandonou. Aí você passa a amar seu amigo como se ele fosse seu pai. E obedece seu amigo como se ele fosse seu pai. Vai se arrebentar lá na frente. Porque você se distanciou do seu pai. O exemplo que você vai ter é do seu amigo pai, que influencia você para o caminho errado. Que ao invés de levar você para a igreja, para o templo, ele leva você para a boate, para noites, para as noitadas. E você começa a dizer, não, uma cervejinha não vai... Cervejinha é pombagira líquida. Você toma uma cerveja, você quer ter relação sexual, rapaz. Cerveja é pombagira líquida. Que Deus possa te abrir os olhos para você entender que seu pai chato vai te proteger de muitas coisas. Tua mãe chata também, porque pai e mãe são os seus pais. O pai verdadeiro é o casal. Porque o pai sozinho não é pai sozinho. Ele é pai com a mãe. Então, dia dos pais é dia da mãe também. É dia da mãe. Bem? Então, isso aqui é importante, porque muitas vezes ela que aconselha o pai a falar para o filho, porque ele é grosseiro, não sabe. Então, número 1, desperdiçou tudo. 2, viveu desenfreadamente, porque não tem uma instrução do seu lado. Número 3, ele vai gastar tudo. Porque o pai diz, você gastou, meu filho, você gastou dinheiro com jogo, meu filho. Você gastou dinheiro tudinho com jogo, coisa que não presta. Aí você fala duro com ele. Por quê? Você gastou isso aí com o que não é pão, meu filho? Hein? Isso mesmo, Leila.
O amor influencia, mas ele não toma decisões, ele não oprime, ele não enche a paciência, ele não fica, né? Então, ele vai gastar tudo. Por quê? Porque não vai ter alguém para orientá-lo. Quando você estiver longe do Pai, diz o texto, houve uma grande fome naquele país. Houve grande fome naquele país. Grande fome naquele país. Houve uma grande fome naquele país. Enquanto ele estava lá com o pai, nunca ele percebeu que houve fome, porque o pai do Cineia cobria todas as necessidades, Plínio. Luiz Fonseca, Ana Carolina, né? Antônio Xavier, Walter Mello, né? Isso mesmo, o pai, proteção, amor, inspiração. Então preste atenção no que eu estou falando, é importantíssimo. Então, nunca ele, quando estava debaixo da casa do pai, soube que houve uma fome. Deve ter havido fomes, seca, mas ele nunca percebeu. Ele só foi perceber quando ele estava longe do pai. Quando estamos longe do pai, nós começamos a perceber o que ele passa por nós quando nós ainda estamos jovens, crianças, né? Nete, traga água urgente para mim, por favor. A quarta coisa foi que começou a padecer necessidades. A palavra importante aqui, Evandro, a palavra importante aqui, Clóvis, Márcia, é que ele começou, Fábio Carvalho. Começou, Jucimar. Olha que a parte é muito importante. Começou, marca aí. Por quê? Porque ele nunca tinha principiado, ele nunca tinha começado. Rapidinho. Aleluia. Põe aqui o restinho. Isso que eu quero que vocês observem aqui. Obrigado. Ele começou a... Por que ele começou? Porque quando ele estava com o pai, ele não começou nenhum problema, nenhuma dificuldade, porque o pai cobria ele de tudo. Quando você está longe do pai, você vai começar a passar um montão de coisas. Um montão de coisas. E aí ele disse assim aí no texto, começou a padecer necessidade. Começou, porque com o pai, ele nunca começou a padecer nada. Longe do pai, ele começa. Essa palavra. Você está longe do pai, está longe de Deus, está longe da comunhão de Deus, vai começar. Vai começar um montão de problemas. Porque você não tem aquele que te cobre, não está sobre a tua cabeça. Começou, isso mesmo. Começou, né? Aí, a quinta coisa, você vai se arrimar a pessoas erradas. Capítulo 15, verso 15 diz, e foi, arrimou-se a um dos cidadãos daquele país. Quem era aquele cidadão? Aqui é tipo de quem? Aqui é tipo de Satanás. É do inimigo das nossas almas. Porque Satanás não pode com seu pai. Satanás não tem autoridade contra o seu pai. Ele não pode com seu pai. Ele não pode com seu pai. Seu pai é poderoso, seu pai é altíssimo, seu pai é vitorioso, seu pai é criador, seu pai é o grande, grande, grande arquiteto dos seus planos, dos seus projetos. Esse é o seu pai. É o engenheiro, é o edificador, é o construtor da sua vida. Aleluia. Ele é o médico, é o doutor, é o criador. Né? Ele que te fez. Então, como Satanás não pode contra o seu pai, ele vai pegar a ovelha que sai do seu rebanho, ele vai pegar o filho, ele vai se levantar contra o filho. Então o que vai acontecer quando você estiver longe do pai? Você vai perder o discernimento. Você vai perder o discernimento a tal ponto que você não sabe discernir quem é a pessoa que está te oferecendo emprego. Você
não sabe quem é que está se arrimando para ser seu amigo. E o que é mais impressionante é que ele sabe que você é engenheiro, que você sabe que você estudou faculdade, que você tem diplomas, que você é capaz de ser um grande administrador, que você é um sacerdote, que você é um sacerdote. Já provei aqui. Como sacerdote, ele vai oferecer o contraposto do que você é. Ele não vai oferecer santidade, ele vai oferecer o que é pior contra você, o que é o porco. O símbolo da impureza, de tudo que há de impureza, de sujeira, ele vai te oferecer o contrário do que você é. Você é um sacerdote que oferece animais limpos no altar. Ele vai oferecer o pior de todos, que é contraposto a tudo isso. Então, o que ele vai oferecer? O porco. E além do porco, a comida do porco. E você vai passar a ter desejos que você nunca teve. Olha só. O qual, né, o enviou aos seus campos. Né? Você será um missionário enviado para o meio dos porcos. Um missionário enviado para o meio dos porcos. Olha isso que eu estou falando aqui, irmãos. Né? Quem te contratou? Alguém que tem raiva do seu pai. E como ele tem raiva do seu pai, ele não pode tocar no seu pai, ele vai mostrar para você o ódio contra o seu pai em você. E vai te oferecer o pior que há. Isso é muito importante. Quantas pessoas que estão vivendo, não consigo um emprego, né? Aí você se arrima, que está longe do pai, que brigou com o pai, desorientou-se e brigou com o pai, falou palavras contra o pai. Uma glória que eu nunca, meu pai já está na glória. Isso é uma coisa que eu nunca fiz contra o meu pai. Nunca, nunca desobedeci meu pai. Com ele eu aprendi a dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Já era automático. E até para os meus pastores, hoje eu dessa forma falo, meu pai, porque eu aprendi com meu pai. Meu pai, glória a Deus, que está com Cristo. Minha mãe sempre dizia, honra teu pai, honra teu pai, honra tua mãe, para você ter muitos dias de vida, para você ter sucesso na sua vida. E aí ele foi enviado para ser missionário entre os porcos. Hein? E aqui nós temos, essa é a sexta coisa. Sétima coisa, passou a ter desejos diferentes. De repente você nunca teve esse tipo de desejo, agora você está tendo desejo. Desejo de usar cocaína, desejo de usar maconha, desejo de usar as coisas que o seu colega está usando, que está lá no meio dos campos dos porcos, está longe do pai, você perdeu a comunhão com Deus. O que aconteceu com você? Você passa a ter desejo. Rapaz, eu nunca tive esse desejo. Que desejo? Eu queria comer da... Aqui, olha o seu texto que eu coloquei aqui, né? Da alfarrobeira. Eu quero comer das vagens que os porcos comem, né? Mas isso foi feito para os porcos. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Hein? Você é um sacerdote. E aí, quando você é um sacerdote, você passa a ter uma atitude de santidade até errada aqui. Você já está caído no pecado. E em vez de você comer o porco, você quer comer a comida do porco. Demonstrando aqui, né, a sua religiosidade. Que coisa. Então, aqui eu vejo o texto. E aí no verso 17 começa então a parte mais forte desse texto, é que ele cai em si. Quando ele cai em si. Essa é a queda que você tem que ter. Não é a queda no pecado, não é a queda, nem a queda porque você tropeçou no pecado ou na imundícia, não é. Quando você cai em si. É a única queda que te levanta quando você já está caído. É quando você cai em si quando já está caído. Quando você cai em si, que você lembra, o discernimento voltou. Porque o Pai está orando por você, Ele está engordando. Isso não acontece porque você quer não, porque o Pai está orando por você. Ao engordar a esperança, que estava magra no dia que você saiu, Ele pegou o bezerro mais magro que havia,
E começou a engordá-lo com a fé, com a oração, com a oração. Engorde esse bezerro com a fé, com a oração. Porque o Pai tem tudo a ver nesse negócio aí, nessa intercessão. Isso aqui é importante. Aleluia, bendito seja Deus, o nome, seja glorificado o seu nome. Então, a primeira coisa, ele cai em si. Número 1. 2, ele compara. Ele compara a situação dele com os trabalhadores de seu pai. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço? Fome. Primeira coisa é cair em si. É a queda que você tem que ter depois que caiu. Cair em si. Porque muitos não caem em si. Só caem no pecado. Mas não caem em si por causa da situação que vive. Número 2, ele passou a comparar. Compare os filhos. Compare. Compare os filhos, seus irmãos, como eles estão bem, como eles estão felizes na congregação. Veja como com pouco eles viveram e você com muito se afundou. Veja que com o salário mínimo que eles recebem, eles estão felizes, estão indo para a casa de Deus em fila. E você está lá como missionário do diabo apacentando porcos. E você está certo quando diz que na casa do Pai há boas referências. Bendito seja Deus, Mário Andrade. Oh, aleluia. Obrigado, apóstolo Edivaldo Elias. E aí ele faz uma comparação. Número 1, ele cai em si. Número 2, ele compara. E terceiro, ele diz, me levantarei. Número 3, porque ninguém pode cair em si sem se levantar. Porque todos os que caem no pecado dificilmente se levantam se não houver um pai intercedendo por ele através do bezerro que está sendo cevado para ser imolado em seu favor. Ninguém vai ser condenado por ser pecador, porque todos pecaram. Mas muitos vão ser condenados porque não creram no Salvador dos pecados. Isso é muito importante. Isso aqui é muito importante. Então, esse texto mostra, número 3, levante-se, porque quando você cai em si, você se levantará. E você tomará uma decisão quando se levantar. Número 4, irei. Irei. Quando você se levanta, você não pode mais ficar nas mesmas condições e no mesmo lugar que você está. Você tem que dizer, irei, que é o mesmo que sairei daqui. Não quero mais ficar aqui. Eu não quero, eu irei ter com meu pai. Quando ele diz, irei ter com meu pai, o pai diz, traga o bezerro cevado. Podem preparar aí. Traga o banquinho aqui para frente, porque o filho vai aparecer ali. Foi o tempo em que todo esse tempo que deu a volta, é o tempo em que o bezerro foi cevado, foi engordado. Número 5 desse ponto, do ponto da restauração. Lhe direi, que é o ponto 5. Lhe direi. Quer dizer, ensaia aí uma oração, mesmo onde você está. Ensaia uma oração aí, lá onde você está, lá no buraco onde você está, lá no buraco do pecado, lá no buraco. Lá naquele buraco do pecado, ensaia uma oração. E lhe direi, e a oração é essa, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, contrata-me como um dos teus jornaleiros. Estou lendo a versão de Nelson. Por mais linda que você ponha a versão aí, eu agradeço que você ponha, né? Não digo que não, pode pôr, mas nenhuma se compara a essa que eu estou lendo aqui. Eu sinto muito, meu amigo. Você precisa ter uma versão, Nelson. Compre uma Biberiana, uma Bíblia Agenda, uma Santa Bíblia. Esta semana vamos começar a grande promoção das 4 Bíblias, a um preço extraordinário, para que você tenha as 4 Bíblias. Ah, mas eu já tenho as 4, compre e dá de presente para o seu pastor. Quem sabe ele vai se apaixonar por essa leitura. Aí está. 5. Vai ensaiar uma oração. Mas nem toda oração que você fala é a oração que o Pai quer que você ore, mas Ele quer que você ore. Mesmo que você ore errado, ore. Mesmo que você ore errado, ore. Não importa. Ele vai saber eliminar
Por que eu estou falando isso? Porque ele disse assim, ele disse, Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus jornaleiros, né? Aí ele, no verso 21, ele chega lá. Deu um pulo aí, ele chega, verso 21. Ele diz, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí faltou essa outra parte. Contrata-me como um dos teus jornaleiros. Aí é como se o pai estivesse colocando a mão na boca dele e dissesse assim, filho sempre é filho. Sempre é filho. Você vai voltar à condição que você era. Filho e não jornaleiro. A condição de filho. O pai não aceitou aquela parte da oração. Tem oração, parte de oração que Deus não aceita. Você chega com ele e diz assim, Pai celestial, sou um verme. Cala a boca, rapaz. Tá falando besteira. Meu filho não morreu por um verme. Meu filho. Mas Davi disse que era um verme. Mas ele estava se sentindo naquele momento como um verme. Né? Por causa do seu pecado. É assim que o homem se sente. Ele deseja comer das vagens dos porcos. Ele deseja comer, né? Na condição que ele está. Mas quando ele volta à condição de filho, para de falar isso. O pai coloca a mão no lucro. Essa parte da oração você não fala. Porque você anda como eu, fala como eu. Você é meu filho e eu não vou permitir que você seja um jornaleiro, porque você é um sacerdote. Eu não vou deixar você se enfadar, nem vou deixar você se imiscuir, nem se atrapalhar com as coisas desta vida. Você é um sacerdote. Meus irmãos, quantas coisas lindas eu teria para dizer para vocês aqui. Mas o tempo já me foi. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esta última semana que você tem para receber essa bênção. Eu vejo aí os irmãos colocarem aí com muita alegria a Bíblia Bereana e os 7 filhinhos dela, né? 7 filhinhos dela por um preço extraordinário, que vocês não vão ter mais. Aqui, ainda esta semana, a última para começar a semana das 4 Bíblias, sem promoção. Santa Bíblia, que eu estou usando hoje, né? Que Deus abençoe vocês. Já a Bible Cronos está vinda, já está na gráfica da Sociedade Bíblica do Brasil para ser impressa para a glória de Deus. A Bible Cronos, que muita gente está pedindo. Não pude terminar a mensagem. O tempo é exíguo. Mas fique com esta palavra. Pai Celestial, quero abençoar a vida de todos os pais. Senhor amado, obrigado por ter recebido pais tão importantes na minha vida. Pais espirituais, o meu pai biológico, Senhor, de quem eu recebi o exemplo de uma vida honesta, de uma vida preciosa do meu pai, Senhor amado. Meu Deus amado, recebe toda a glória, todo o louvor pela vida do meu pastor, José Wellington Bezerra da Costa, este pai, Senhor, de tantos ministérios no Brasil e fora do Brasil. Senhor, dá-lhe muita saúde. Saúde ao teu filho para que ele possa continuar sendo, Senhor, esta lâmpada de Israel, a lâmpada, Senhor, na nossa nação, meu Pai, uma lâmpada acesa. Que brilhe cada vez mais esta lâmpada aí. Nunca lhe falte energia, Senhor. Abençoa a sua vida. Obrigado pela vida do meu sogro que existiu nesta terra, que me deu a minha esposa Nete, Senhor amado. Obrigado pela vida dela, meu Senhor amado. Obrigado, Senhor, pela vida também das suas irmãs, do seu irmão, e de todos que saíram do ventre de cada uma dessas mulheres, meu Pai. Obrigado pela vida do meu querido pastor, eterno pastor Firmino da Anunciação Gouveia. Obrigado pelos seus 95 anos de vida, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela sua família e todos aqueles que o ladeiam, Senhor. Obrigado, meu Senhor amado. Abençoa a irmã Esté, que cuida dele, meu Pai. Abençoa a sua vida e todos aqueles que cuidam dela, Senhor. Abençoa, Senhor amado. Abençoa, Senhor, todas as suas famílias que hoje são representadas e frutos por esses genitores tão abençoados, Senhor amado. Pelos meus pais espirituais, pastor Elenay Cabral, pastor Isidoro, pastor Randall Walker, Roberto Ruver, Senhor amado, Aloysio Maciel Luz, Cedilson Gouveia, Nina, Senhor amado, Paul Trulin,
Maurício Cerulo, Gesiel Gomes, meu Senhor amado, Abraão de Almeida, Antônio Gilberto, Senhor, obrigado pela vida desses pais, Senhor amado, espirituais da nossa vida. Obrigado porque nos ajudaram a crescer, a caminhar, meu Pai. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigado por eles, pelos meus mestres que me ajudaram. Senhor amado, Raul Lima Neto, Senhor, Pastor Márcio Valadão, meu Senhor, Wilson Sampaio. Senhor amado, obrigado, Senhor, por todos eles, meu Senhor amado. Meu Deus, Tu és tão bom para mim. Me deste grandes pais, grandes homens espirituais, Senhor amado. Tu és digno de toda a glória, de todo louvor. Senhor amado, recebe toda a gratidão. Abençoa os Teus filhos que estiveram comigo até agora, meu Pai. Obrigado pelo carinho e pelo amor de cada um deles. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado em nome de Jesus.